Sétimo estudo, não é isso? E o tema de hoje é contentamento. A obra é a obra do Jerry Bridges. Alguns irmãos estão sem o exemplar e alguns estão pedindo. Nós vamos, nos próximos dias, contactar a editora para conseguir mais. E é um livro realmente muito edificante. Então, vai ser projetado aí, Bruno? Ok. Não é uma exposição bíblica, é uma exposição temática. Qual a diferença? Ele não vai expor uma passagem exaustivamente. Ele vai pegar um tema e, a partir do tema, lançar mão de várias passagens bíblicas. E o verso que ele propõe como verso de partida para essa reflexão está na primeira carta de Paulo a Timóteo. O texto diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Nós vimos, e esse é o sétimo encontro, né? Nos 4 primeiros capítulos desse livro, ele trabalhou o conceito bíblico de piedade, em particular devoção, que diz respeito à nossa atitude para com Deus. Então, os primeiros 4 capítulos ele abordou a questão de amor pelo Senhor, temor ao Senhor, desejo por Deus, as nossas afeições. Nós precisamos ser mais devotos. Essa é uma palavra que para muitas pessoas ela é arcaica, né? Se alguém falar assim, está ali um beato, está ali um devoto, já tem até uma conotação pejorativa. Mas quem são os devotos? São aqueles que têm devoção pelo Senhor. E devoção não é uma atividade, devoção é uma atitude. A gente leu ainda há pouco o Salmo 16, o salmista dizendo, bem outro não possui senão o Senhor. Obviamente que ele tinha muitos bens, Davi. Mas é uma linguagem que está denunciando o seguinte, tudo é nada comparado, como disse Paulo, à sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso é devoção. Quando Deus olha o seu povo e vê que nós de fato o amamos. O Abraham Kuyper, o grande teólogo holandês, ele dizia que até o coração de Deus tem sede de amor. Não é? Então observe que Deus não quer gente acorrentada junto ao seu trono. Não se pode amar por decreto. Deus quer de fato olhar em nós e ver a obra do seu Espírito regenerando a nossa vida, transformando a nossa vida e de fato nos levando a essa devoção, que é imperfeita, desse lado da existência, mas só será perfeita se já houver o start aqui. Um dia nós conheceremos como também somos conhecidos. Um dia nós amaremos o Senhor com perfeição. Mas a marca do salvo é este amor pelo Senhor, o temor, não é? Temor de não ofender o seu nome, de não ofender a honra do nosso Salvador, e este anelo por mais do Senhor. Pois bem, a partir do capítulo 5, ele já entra em outra dimensão da piedade. Se a primeira dimensão é devoção, atitude, a segunda é o aspecto do fruto dessa devoção, que é a semelhança com Cristo, envolve a atividade. A gente pode dar o nome disso de caráter de Cristo, fruto do Espírito, ou seja, o devoto, aquele que se afeiçoou ao Senhor, aquele que ama o Senhor, ele revela essa afeição pela conduta, pela maneira como vive. O caráter é moldado. E aí ele vai trabalhar uma série de marcas distintivas do homem piedoso, do homem devoto. A primeira delas foi tratada semana passada pelo pastor Jonas Padilha, que falou sobre humildade, né? Então aborda esse tema. Deus, ele ama a humildade. Lembra do profeta Isaías, que foi exaustivamente citado? O Senhor é aquele que habita no alto e sublime trono. O infinito também habita nos corações quebrantados. O livro de Provérbios diz que Deus chega a resistir o soberbo, mas aos humildes ele concede graça. Então, nós precisamos ser pessoas humildes. Esse é um processo. Humildade não é falar errado, humildade não é usar roupa rasgada, humildade é fundamentalmente uma atitude no coração que vem acompanhada de uma postura diante da vida. Humildade é serviço. Humildade é olhar para o outro como Deus na sua misericórdia olha. Se o Deus suficiente se fez homem para nos servir, nós precisamos aprender a servir as pessoas, né? Então foi muito boa a abordagem que o pastor Jonas fez semana passada. Hoje nosso tema é contentamento, que é um tema que me fascina muito, porque nós somos parte de uma cultura marcada pela insatisfação e pelo descontentamento. É impressionante. É impressionante como nós...
Eu digo nós não no sentido retórico, nós de fato, muitas vezes somos encontrados com uma insatisfação, com um descontentamento que é um golpe, que é uma afronta ao Deus de amor e de imensa bondade. A gente precisa recuperar as doutrinas da graça, e um dos elementos da doutrina da graça vai apontar o seguinte: a vida é uma concessão. A vida é uma concessão. Nós somos criados nessa cultura dos direitos, mas deixa eu dizer uma coisa, você não tem nenhum direito diante de Deus. Deus não lhe deve nada a não ser juízo. Tudo que Deus faz de bom a nós é concessão da sua graça. E nós todos, a despeito de qualquer coisa, devemos cultivar um coração agradecido, satisfeito no Senhor. O John Piper, ele vai dizer, e essa é uma marca do ministério do Piper, que Deus é glorificado à medida que nos satisfazemos nele. A gente não busca Deus porque Deus dá a gente saúde, Deus dá carro, casa, família. Essas coisas todas são os falsos, são os extras. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus, não é? Porque Ele é digno de todo o nosso amor, independente das circunstâncias. E essas são palavras que a gente deve ponderar antes de usá-las, porque o livro de Jó é um contundente exemplo de que, por vezes, nós podemos ser provados, porque o grande tema do livro de Jó é justamente esse. Está vendo esse camarada aí? Sabe por que ele está te servindo? O Senhor deu ele saúde, família e bens. Tira, duvido que ele vai continuar te servindo. O teste do livro de Jó é para saber se o homem continua servindo a Deus, se as benesses lhe forem tiradas. O devoto, aquele que encontra em Deus satisfação, esse contentamento é ultra circunstancial. É sobre isso que o autor vai trabalhar. E aí tem uma citação dele, logo no início do livro, que ele diz assim: contentamento, pode passar aí, Bruno, é um dos traços mais distintivos da pessoa piedosa, porque tal pessoa tem um coração concentrado em Deus e não nas posses, posição ou poder. Então, esse contentamento, e eu estava pensando nisso hoje de manhã, logo cedo, como de fato isso é realidade. Tenta trazer à sua memória, rapidamente, assim, no exercício rápido, uma pessoa que você considera um servo, uma serva, uma referência, um homem piedoso, uma mulher piedosa. Pode observar. Se de fato é uma referência positiva, é um indivíduo que tem contentamento, tem uma alegria no Senhor, não é? Então, eu tenho boas memórias na minha jornada cristã de pessoas que para mim são referências. Você vê aquele contentamento e fala, cara, como é que pode isso? Essa marca da verdadeira piedade, o contentamento. E aí, eu quero ler para vocês 2 versos que ele vai pôr lado a lado para a gente entender o conceito aqui de contentamento. O verso 6, do capítulo 6, que ele diz, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E 2 Coríntios 12, 9, quando ele diz, palavra de Jesus para Paulo, minha graça te basta. Em outras versões, minha graça é suficiente para você. A palavra é a mesma. É curioso isso. A palavra, o texto grego lá de Atos, de 1 Timóteo e 2 Coríntios é a mesma. A ideia de contentamento associado à suficiência da provisão de Deus. Por que a gente pode ter contentamento? Porque a graça provedora, ela nos sustém. E o apóstolo Paulo, quando escreveu a primeira carta dele a Timóteo, ele estava num cárcere. Ele podia falar que a piedade é fonte de grande contentamento, ou seja, é grande fonte de lucro. Ele está fazendo aqui um contraponto aos falsos mestres que ensinavam por ganância. Ele fala, a fonte de lucro é a piedade que gera contentamento. Ele está fazendo um contraponto. E aí o Jerry Bridges vai dizer mais 2 coisas. A pessoa contente goza da suficiência da provisão de Deus para as suas necessidades e da suficiência da graça para as suas circunstâncias. Ela crê que Deus, em verdade, satisfará todas as suas necessidades materiais e que em todas as circunstâncias Deus operará para o seu bem. O autor está destacando aqui que, por vezes, o contentamento está associado a dinheiro, posses, não é, de modo geral, mas embora também há outras áreas da vida. E essa insatisfação que marca o nosso tempo, pode observar, geralmente está relacionada a dinheiro, a posses e a posição. Eu estou para pregar uma série de sermões sobre dinheiro, 4 ou 5 mensagens sobre a temática do dinheiro.
E é impressionante que é um elemento no dinheiro que alguns chamam de insaciabilidade. O primeiro homem na história a chegar no patamar de bilionário foi o John Rockefeller, um multimilionário, que a família dele está aí até hoje. E tem mais influência do que a gente pode imaginar, Fundação Rockefeller. E o Henry Ford, que foi o primeiro grande magnata, né? Tornar o carro popular, uma empresa automobilística. E foi perguntado a esses camaradas, que eram homens assim, de muita grana, a pergunta foi: quanto é suficiente? Quanto é suficiente? E a resposta: só um pouco mais. Porque quem ama o dinheiro nunca está satisfeito. O problema não são os dígitos. Eles podem ser muitos ou eles podem ser poucos. Quem ama o dinheiro nunca está satisfeito. Você encontra o pobre insatisfeito e você encontra o multimilionário insatisfeito. E o que Paulo está dizendo é, observe, veja o paradoxo, empobrecidos, mas enriquecendo a muitos. Não tinha um conto no bolso. O grande apóstolo São Paulo, mas era um homem multimilionário, de outra natureza. E ele está ensinando para Timóteo, um jovem pastor, falando, olha, a grande fonte de contentamento é a piedade. E a gente precisa pensar sobre essas questões. Bem, observe que a primeira tentação da história, ele vai fazer uma breve alusão a isso. Adão e Eva foram tentados por Satanás a duvidar da bondade de Deus. Deus colocou o primeiro casal no paraíso. O texto vai dizer que as árvores eram agradáveis aos olhos e eram frutíferas, boas para experimentar. E duas coisas interessantes, né? A questão da estética e da nutrição. Pois bem, mas aí eles desobedecem a Deus porque foram ludibriados pela serpente. E a conversa, e a gente tem uma tendência a olhar para Gênesis 3 como um folclore, uma peça mítica e tal, mas alguém já disse com muita propriedade que se você quiser fazer um diagnóstico da sociedade, leia Gênesis 3 com cuidado. Está ali o diagnóstico. E a passagem vai dizer o seguinte, que Satanás sugere que Deus não é tão bom assim, porque ele privou o casal da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, vocês não vão morrer não. E morrer coisa nenhuma, Deus está errado. E digo mais, além de não morrer, vocês serão premiados. Se vocês desobedecerem, vocês como Deus serão. E aí, eles duvidam da bondade de Deus. Ali, um elemento de descontentamento já. Eles estavam duvidando da bondade de Deus. Pois bem, descontentamento pode ser, basicamente, dúvida em relação à bondade de Deus. Toda pessoa descontente, insatisfeita, ela tem dúvidas quanto à bondade de Deus. É impressionante. E aí ele vai trabalhar duas grandes questões. O contentamento nas posses e o contentamento na posição. Vou tentar passar aqui nesse curto espaço de tempo. Vejamos. O contentamento com as posses. O que ele vai apontar aí para a gente? Geralmente as pessoas não estão satisfeitas com o que elas têm. Elas não estão satisfeitas. Por que existe essa corrida? Já percebeu que é uma corrida insana? É uma corrida para obter coisas na ilusão de que certas coisas dará a essas pessoas certa segurança. O indivíduo hoje que não tem uma propriedade é um miserável, infeliz, um desgraçado, um coitado, porque uma propriedade vai lhe dar uma segurança que nada ou ninguém poderá lhe dar. Não estou negando aqui que é bom você ter uma propriedade. Isso vem de Deus também. A questão é a motivação. Para algumas pessoas, observe que nas grandes crises econômicas, se você pega a grande crise de 29, a quantidade de pessoas que tiraram a vida, porque a vida ela está fundamentada num pilar. Qual é o pilar? Do materialismo. Tirou o fundamento, não há mais sentido de viver. Se eu não tenho mais um bem que me traz segurança, não vale a pena existir. Aí você tem pessoas tirando a própria vida. Agora, nessa crise de 2008, nos Estados Unidos, muita gente tirou a vida. Por quê? Se eu não tenho uma posse, se eu não tenho um bem, eu não tenho motivo para viver. A vida está centrada nas coisas. Pois bem, e aí essa questão está relacionada diretamente relacionada a um dos mandamentos dos quais nós precisamos abrir os olhos, que é o 10º mandamento, a cobiça. Outra palavra que a gente
trata muito pouco nas nossas igrejas. O que é cobiça? Para a gente entender essa temática do contentamento, posse, a gente tem que passar pelo tema da cobiça. E aí vamos lançar mão de um documento histórico, produzido no século XVII, pelos maiores teólogos da Inglaterra, a chamada Confissão de Fé de Westminster, convocado pelo Parlamento da Inglaterra. Por alguns anos, os notáveis se reuniram ali para produzir esse documento. Século XVII, ainda hoje, norteia, baliza muito a nossa fé. As perguntas 146, 147, 148 vão apontar para isso, chamado Catecismo Maior de Westminster. Observe. Qual é o 10º mandamento? O 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Êxodo 20, 17. Por que esse mandamento está lá no Decálogo? Porque esse mandamento ele vai no coração do ser humano, que desde a queda é por natureza alguém influenciado pela cobiça. E aí, no Decálogo, no coração da lei moral, o Senhor diz: não cobiçarás. Não cobice o quê? A casa do teu próximo. Não deseja a mulher do teu próximo, o servo do teu próximo, a serva, o boi, o seu jumento. Não cobiçarás nada que lhe pertença. Agora observe que a gente vive numa sociedade de muita cobiça. E o que significa isso? A pergunta 147, 148 vão ampliando o entendimento. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Olha que coisa interessante. Está falando sobre a necessidade da gente ter contentamento a ponto de: não, meu amigo, Deus o abençoe, que bom que você tem tal coisa, que bom que você tem uma família, que bom que você tem tal coisa, mas essas coisas não me enchem os olhos, não cobiço o que é seu. Há um contentamento e mais, uma disposição caridosa. No que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Veja como é um alto padrão. E aí a pergunta 148, quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Porque quando diz não cobiçarás, você tem os desdobramentos. Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem de nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. O que é inveja? Tomás de Aquino afirma: inveja é a tristeza velada pelo bem do outro. Fica triste porque o outro está bem. Triste porque o outro tem algo que eu não tenho. A nossa sociedade é toda dominada por isso. Você pega esse mundo das celebridades, que é um submundo sórdido, a gente vê o quanto essas pessoas são miseráveis essencialmente. Elas vivem de aparência, elas vivem numa ciranda de cobiça, de inveja, de disputas. Por quê? São pessoas absolutamente pisando em areia movediça, não tem solidez, não tem fundamentação. E aí a gente precisa, no Evangelho, encontrar direção para a nossa vida, contentamento. Essa é uma área sensível da nossa vida, sobre a qual nós devemos tomar muito cuidado. Observe aqui alguns textos rápidos. Jesus Cristo fala sobre isso. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E esse é um tema, olha só, isso é importante. O sermão mais famoso de Jesus, o Sermão da Montanha, o tema principal é dinheiro. Pode ir lá e ler. E sublinha lá as vezes que aparece. Por quê? Dinheiro não é neutro. Dinheiro é tão intenso que Jesus Cristo personalizou o dinheiro, chamando de mamon. Na verdade, era mamona, né? Uma divindade. Porque dinheiro é o seguinte: ele é um bom servo, mas um péssimo senhor. Dinheiro é bom no bolso, mas se ele estiver no coração, você está perdido. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: ele não está condenando a riqueza. Abraão era rico e era um amigo de Deus. Nós temos na história da igreja vários homens notáveis, riquíssimos, que eram servos de Deus. O problema é: não guarde o dinheiro no coração. A vida do homem não consiste na abundância dos bens. Cemitério não tem carro de mudança. Do jeito que veio, vai descer a cova. Paulo a Timóteo, num texto extraordinário, diz assim: ora, os que querem ficar ricos,
caem em tentação. Ele não está dizendo assim, olha, os ricos caem. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Ele diz, por que isso acontece? Porque o amor do dinheiro ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, a palavra cobiça aí, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu tenho uma tese em relação a isso. A minha tese é a seguinte: uma das maiores bênçãos que Deus pode dar a certas pessoas é a pobreza. Deus ama tanto, assim, olha, eu amo tanto você, que você vai nascer, viver e morrer como um pobre. É o amor de Deus. Como dizia minha avó, quando começa a ter uma lãzinha, se afasta. É impressionante. Às vezes a lãzinha é coisa tão pouca, às vezes é um carro financiado, que não é nada. Só em país pobre é que o indivíduo valoriza carro. Um carro é suficiente para o indivíduo se desviar da fé. Ele já se acha melhor do que os outros. Cheio de pompa. Veja como uma coisa insensata, como uma coisa tola. E aí, Paulo diz, alguns querem ficar ricos, se desviaram, naufragaram, o amor ao dinheiro. Ele está falando sobre tolices. Carta aos Hebreus. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Não coloca teu coração nessas coisas. Porque o Senhor nunca vai te abandonar. Essas coisas parecem trazer segurança, mas, meu amigo, quando o indivíduo está face a face com a morte, não é uma escritura, não é uma certidão, não é um saldo bancário que vai trazer paz ao coração, é a presença do ressurreto. Isso faz a diferença. Ele vai citar 3 exemplos negativos: Acã, Geazim, Ananias e Safira. 3 personagens no relato bíblico, 2 do Antigo e 1 do Novo Testamento, que na cobiça foram arruinados, sofreram imediato juízo. O caso de Acã, ele escondeu lá os despojos, né? Inclusive talentos de prata, a chamada capa da Babilônia, o exército de Israel foi derrotado, levanta-se então uma suspeição, o Senhor fala, olha, tem pecado escondido aí tem lá o Urim Tumim, vai descobrindo, cai em Acã, ele e a família dele sofrem juízo. E o povo de Israel volta a pelejar e obtém vitória. No caso de Geazim, é aquela situação lá de 2 Reis 5, quando o Sírio general Naamã vem a Israel, tem todo aquele processo, o Eliseu nem recebe, fala, manda mergulhar 7 vezes no Jordão. Ah, não vou mergulhar no Jordão, não, isso é uma afronta, lá tem rio bom lá na Síria, isso aqui é um igarapé. Aí o servo dele fala assim, meu senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, se ele te pedisse para assistir um jogo do Flamengo, você não assistiria? Então, uma coisa tão fácil, aceita e tal. Então tá bom, ele vai, mergulha, fica curado, ele fica tão agradecido que ele quer presentear o profeta. Só que o profeta que é profeta não vive em torno de dinheiro. Não é esse o alvo. Não, guarde seu dinheiro, não precisa disso não. E o Naamã toma o caminho para casa. O Geazim abre o olho, vai ao encontro de Naamã e fala assim, olha, o meu senhor mudou de ideia. Meu senhor mudou de ideia. Ele quer aceitar o presente. E aí Naamã, então tudo bem. O que você quer? Não. Tal talento de ouro, 2 vestes festivais, né? Talento de ouro, de prata, leva, esconde, aí corre, chega lá na casa de Eliseu. O profeta diz, onde é que você estava, Geazim? Eu estava aqui, meu senhor. Estava cuidando aqui de alguma coisa. Ué, eu estava aqui, mas em espírito estava lá e eu vi o que aconteceu. A lepra que estava em Naamã, agora vai para você. E ele passou a ficar leproso, a partir daquela hora. Veio o juízo. E o caso de Ananias e Safira, mentiram, dizendo que tinha vendido propriedade por X, quando na verdade tinha vendido por Y, chegaram na igreja naquela cara lavada, depositaram na paz dos apóstolos, Pedrão falou assim, Ananias, vendeu por quanto? Propriedade. Ah, por X. Você mentiu, né, rapaz? Mas não mentiu para mim, não. Mentiu para o Espírito Santo. Pum, cai. Está recolhendo o corpo, chega a mulher. Ah, vou mais que a neve. Tentou. Safira, vendeu por quanto a propriedade? Por X. Acabaram de levar o corpo do teu marido. Pum. Igreja. Temor e reverência. Repreendiam por os mais temam. A cobiça leva pessoas para o inferno. Esse é o ponto. E aí, a pergunta que ele tem que responder é a seguinte, como buscar
uma atitude de contentamento com o que temos. Ele vai falar duas coisas: renovar a mente com a palavra. A gente precisa encharcar a mente com as Escrituras, com a palavra. E também orar para que o Espírito Santo opere nos nossos corações as mudanças, que não são fáceis. É mais fácil falar sobre esses assuntos do que realmente viver uma vida piedosa. E aí tem uma oração no Salmo 119, que diz assim: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Está aí uma oração. Eu ainda há pouco conversava com a nossa missionária sobre essas questões dos batistas, né? A gente vai perdendo algumas coisas. Por exemplo, orações escritas, a gente tem pavor, né? A gente acha que a igreja é católica. Mas a gente precisa olhar para os salmos como orações que nós precisamos repeti-las. Você não sabe o que fala diante de Deus? Pega o saltério e usa as palavras do salmista. Está triste? Cata um salmo triste lá e fala: Senhor, essas aqui são as minhas palavras. Está jubiloso? Pega um salmo jubiloso e fala: Senhor, essas aqui são as minhas palavras. Está confuso? Pega um salmo confuso e fala: Senhor, esse aqui é meu sentimento. O livro de Salmos é o manual de oração da igreja. A gente precisa voltar a cantar o saltério, voltar a orar o saltério. Orações escritas belíssimas, encharcar nossa liturgia de coisa bonita, de coisa rica, e não supostamente essas coisas esquisitas que a gente vê por aí, para nossa tristeza. Bem, aí ele vai falar de princípios gerais. Olha, foco nos valores, nos verdadeiros valores da vida. Está pequenininho a letra, mas eu vou ler para vocês. Então, qual é o princípio? Foque a sua vida nos valores verdadeiros, reais. Aí você tem textos como a vida vale mais que o mundo inteiro, a palavra de Jesus Cristo, o salmo dizendo que a palavra de Deus é mais doce, mais preciosa que o ouro, mais puro. Motivação correta no exercício da vocação. Então, portanto, cuidado com a ambição egoísta. O propósito do trabalho não é simplesmente oferir lucro, não é simplesmente crescer de posição. O propósito do trabalho é tríplice: promover a glória de Deus, abençoar o outro e promover satisfação ao coração. Como é bom entender que a minha vocação é essa. A palavra profissão, ela nasce na ambiência da fé cristã. Quando alguém se pergunta assim para você: qual é a sua profissão? Sabe o que ela está perguntando? O que é que você confessa que Deus chamou você para fazer? Profissão. Minha profissão é essa. Eu confesso que Deus me chamou para fazer tal coisa. Hoje em dia não tem mais profissão, hoje em dia tem ocupação. O cara é de uma área está fazendo concurso público para outra área porque ele não quer uma profissão. Ele quer uma ocupação que lhe dê alguma rentabilidade para estabelecer lá o que supostamente vai trazer segurança para ele. Entendimento que Deus é a fonte de tudo que temos, né? Você pega aquela oração de Davi em 1 Crônicas 29, na ocasião da consagração, do levantamento dos recursos para a construção do templo, ele fala: Senhor, tudo que nós temos vem das tuas mãos e nós devolvemos. E o povo entendeu tanto isso, chegou um momento que ele falou: gente, pode parar, porque o que nós já temos é suficiente para construir. Porque o povo entendeu que tudo que de fato nós temos vem das mãos de Deus. Mas a oração dos crentes é mais ou menos daquele do teólogo chamado Bart Simpson. Conhece esse teólogo? O Bart Simpson é de uma família, um desenho animado, que é uma caricatura de uma família presbiteriana, nos Estados Unidos. E tem uma cena, em um dos episódios, em que o Bart está numa mesa com o pai, com a mãe, e recebe lá o reverendo, e aí a mãe pede para ele orar. E ele diz assim: Senhor, obrigado por nada, nós mesmos conseguimos isso aqui. O que ele está dizendo? Que não faz sentido agradecer pelo pão, porque o pão está ali, porque o pai saiu para trabalhar. Muita gente ora apenas no sentido protocolar. Porque, na verdade, como é que aquele pão chegou à mesa? Porque você acordou cedo, foi trabalhar, você é um cara organizado. E muita gente tem esse tipo de raciocínio. Como é que os puritanos ingleses corrigiam isso? Senhor, te damos graças, porque nós lançamos as redes, mas o que veio nelas foi o Senhor que colocou. Há uma espécie de simbiose entre a responsabilidade do homem em trabalhar e a providência em criar os meios para isso. Porque se Deus não ordenar o teu coração bombear sangue no teu corpo, não tem trabalho não, filho. Tem caixão e vela. Vela sim, irmã. Qual o problema da velinha lá? É brincadeira, irmã, é brincadeira. Reconhecimento da soberania da providência, ou seja, os mistérios divinos, né? Deus escolheu dar alguns mais e outros menos. Essa ideia de igualdade, isso é uma estupidez absurda, uma utopia,
que só iguala para baixo. Em todo país que o indivíduo tentou igualar a sociedade, igualou para a pobreza. Veja o caso da Venezuela aqui. Então, assim, a providência, ela tem os seus mistérios. Alguns Deus dá mais do que a outros. Tem pessoas que o que o indivíduo for fazer na vida, o que fizer, o que colocar a mão, vai de certo prospera. É impressionante. É impressionante. A outra você pode pegar assim, toma aqui, ó, para começar a tua vida, toma aqui $5 milhões. Daqui a 5 anos ele está pedindo dinheiro emprestado. Enfim, maiores privilégios implicam maiores responsabilidades. Lembra daquele texto? A quem muito é dado, a muito será cobrado. Então, essa cobiça por dinheiro, por posição, a gente tem que tomar cuidado. Quanto mais você tiver, quer seja recursos, quer seja posições, mais você será cobrado. Pois bem, e aí, não sei se vai aparecer 1 Timóteo aí, talvez apareça. Aí, ó. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Alguns chamam de estabilidade, Paulo chama de instabilidade. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha, um Deus que não cerceia a nossa alegria. Que praticam bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que linguagem, né? Nessa série de sermões eu quero pregar sobre a face sombria do dinheiro e a face luminosa. A essa parte aqui, Paulo está falando sobre a face luminosa do dinheiro. Né? Tem muito crente que critica a riqueza, mas o dinheiro é um instrumento para fazer o que é mais importante. Não é mais importante, mas é um instrumento para fazer o que é mais importante. E Paulo está falando, os ricos, vocês vão para o inferno. Ele não fala isso. Ouçam a dinâmica aqui. Sejam generosos, socorro necessitado. Sejam ricos de boas obras. Preparem para a verdadeira vida. Não é? E a gente tem histórias belíssimas. Tem uma condessa na Inglaterra chamada Condessa de Huntington. Essa mulher foi chamada de a rainha do metodismo inglês. Ela construiu 68 igrejas. Patrocinou vários seminaristas. Patrocinou pessoalmente o ministério de John Wesley, George Whitefield. Morreu aos 82 anos. Né? É uma história lindíssima, a gente precisa conhecer mais essas histórias para poder crescer. Hã? Mas a gente está lembrando aqui, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro foi construída, pelo menos boa parte dela, com recurso de uma irmã. Bem, vamos caminhar aqui. Nosso tempo já terminou, uma pena. Vou ver o que a gente pode fazer aqui nesses minutinhos. Ele fala também do contentamento com a posição. E aí eu vou ler para vocês. Muitos cristãos, com demasiada frequência, fracasso na batalha do contentamento, com vistas à posição que ocupam no corpo de Cristo. Como Diótrefes, gostamos de ter o primeiro lugar. Será que isso acontece, gente? E se não somos os primeiros, ou pelo menos preeminentes, invejamos os que se acham nessa posição, ou então adotamos a atitude de eu sou um João ninguém, Deus não pode me usar para nada. O que ele está falando aqui? Primeiro, tem esse perigo da cobiça, né? Da questão do descontentamento pela questão das posses. E o outro lado é por posição. Muita gente insatisfeita e descontente porque, poxa, meu trabalho não tem valor, eu queria estar em tal posição. E isso é impressionante como afeta o corpo de Cristo. Quando você reclama, lamenta de dons que não tem, ou você tem inveja de dons que você vê claramente na vida de outras pessoas, o que você está dizendo, na prática, é o seguinte: Deus, a sua distribuição não foi boa. O Senhor deu para fulano tal coisa que eu não tenho. Fulano tem visibilidade, eu estou aqui nos bastidores. Quando, na verdade, se você fizer uma leitura cuidadosa lá de 1 Coríntios, o que está dizendo o texto lá? Que Deus distribui os dons conforme lhe apraz. É o Espírito quem faz isso. E não há insignificância no corpo. Até mesmo aquelas partes que aos nossos olhos são menos especiais, cumprem um propósito. E que nós devemos buscar contentamento na posição que Deus nos dá. Eu lembro do Spurgeon, quando recebeu lá um jovem pastor, dizendo, estou trabalhando muito tempo naquela igreja, a igreja é pequena e tal. Ele na igreja do Spurgeon, 7.000 membros, um colosso lá no coração da zona oeste de Londres, e aí o Spurgeon disse para ele, mas quantos membros tem a sua igreja? Ele falou assim, 200 e pouco. Ele falou assim, olha, é muita gente para prestar conta no dia do juízo final, hein? Eu acho que vai por mim.
A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, assim, essa questão de cobiçar posição, isso é uma tolice, irmãos. O que é que Deus chamou para fazer? Faça com alegria, com excelência, com contentamento. A nossa vida é curta, breve e incerta. Daqui a pouco a gente está passando pelos portões da eternidade. Então, ficar cobiçando, isso é muito triste na relação, por exemplo, a gente vê isso entre os pastores, que em nome de coisas nobres se envereda por um caminho de disputa, de concorrência. Falta cooperação e há muita competição, lamentavelmente. Bem, ele vai sugerir aqui uma leitura interessante, eu não vou ler por conta do tempo, de Romanos 12, vale a pena. O capítulo inteiro é muito bom, o capítulo de Romanos, o 12. E ele vai dizer assim, na parábola dos talentos, pode passar a próxima aí, Bruno, vê se vai aparecer aí. Esse computador não está muito crente não, mas tudo bem. Ao aceitar nosso lugar no corpo de Cristo e buscar a realização dessas obras, encontramos o cumprimento e o contentamento de uma vida vivida segundo o propósito de Deus. Ou seja, buscar o nosso lugar na seara. O que é que Deus nos chamou para fazer, não é? No corpo de Cristo? Então, assim, cada um deve buscar o seu lugar na seara. E aqui alguns princípios. Não existe acasos, mas a divina providência. Tudo é pela graça, não por nossos méritos. Cada parte é importante no corpo de Cristo. Se a gente entender esses princípios aqui, esse tripézinho básico aqui, ó. Então, onde é que você nasceu? Em que circunstância você nasceu? Você acha que isso foi um acaso? Foi um acaso? Tem acaso? Você é pagão ou é crente? Para o crente não tem negócio de acaso, contingência. A providência é um mistério, a gente não tem todas as respostas. Mas a circunstância em que você nasceu, a época em que você nasceu, os dons que você recebeu, as dificuldades pelas quais você passou, tudo, nada contingencial. Até mesmo as coisas ruins que aconteceram, até mesmo as escolhas erradas que você fez, serviram a um propósito maior. Basta observar a linguagem, a teologia de José. Vocês intentaram mal contra mim. O mal é real, é verdadeiro. O que vocês fizeram foi errado, mas Deus usou o mal para um propósito maior. Ou seja, veja a dinâmica da providência, né? Essa é uma doutrina preciosíssima, né? Preciosíssima. E aí, ele vai, por fim, falar sobre o segredo de Paulo, inclusive é o coração da temática dele, quando Paulo vai dizer aos filipenses, esse texto gosta muito em carro, enfim, é clichê de crente, né? Posto todas as coisas naquele... Esse é o verso 13, agora leia os versos anteriores. Humilhação, pobreza, fome, ninguém lê esses versos. A teologia da prosperidade faz um recorte e diz assim, tudo posto naquele que me fortalece. E aí dá a concreção, a cobiça que já é inerente a nós. Então, observe o perigo. Quando Paulo diz tudo posto naquele que me fortalece, nenhum dos versos anteriores vai falar sobre o aprendizado que ele teve. Eu aprendi a viver contente de toda e qualquer situação. A gente vai tratar esse verso. Mas antes disso, deixa eu ler para vocês aqui mais uma vez, para caminhar para o finalzinho, a pergunta 26 do Catecismo de Heidelberg. Se vocês não têm isso aí, vai lá, baixa na internet. É o mais conhecido dos catecismos da igreja. Produzido por 2 jovens pastores alemães. Bem, a pergunta 26 diz assim, em que você crê quando diz? Ele está comentando o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando eu digo assim, eu creio que Deus Pai é Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que é que vem acompanhado dessa tese? Tese não, dessa proposição. Aí a resposta, ouçam. Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e ainda o sustém e governa por seu eterno conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai por causa de seu Filho Jesus Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo e minha alma, e que ele transformará em bem todo o mal que me enviar nesta vida conturbada. Tudo isto ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel. Isso aqui é teologia para a gente beber com a boca bem aberta. E aí o salmista diz assim, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. A palavra de Deus é a palavra final, gente. O homem faz plano, mas a palavra final é dele. Não é o diz o Provérbios? O coração do rei está nas mãos do Senhor, ele inclina para onde quer. Quem está no comando? Não é Nero, não é Júlio César, não é o ditadorzinho da Coreia do Norte, não é o Trump, muito menos o Temer. Quem está no comando é o soberano de toda a terra.
O Daniel vai dizer que ele levanta reinos e abate reinos, a providência regendo todas as coisas. Isso traz uma confiança para nós, uma paz, uma tranquilidade. Quantas épocas de instabilidade, quantos cenários de horror. A gente não viveu naqueles dias horrorosos em que as nações inteiras foram destruídas por bombardeios dia e noite e dia. Milhões e milhões de mortes, as pessoas dizendo, onde está Deus? E aí a gente tem que olhar e perceber que mesmo naqueles momentos de extrema adversidade, as perguntas avassaladoras perturbando a alma, Deus continua reinando. A providência e o governo divino. E aí tem um testemunho de Paulo, para a gente finalizar. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado. Não é uma receita, não é um segredo no sentido de que eu vou procurar aqui uma religião de mistério. É, na verdade, um aprendizado. Aprender a viver contente. Então, assim, cuidado com a cobiça, cuidado com esse perigo de querer posições, isso é extremamente perigoso. Encontre contentamento no Evangelho. Encontre paz no Evangelho de Jesus Cristo. Eu finalizo lendo Abacuque, que para mim é um livro especial por demais, porque Abacuque viu a crise de ver o seu povo sendo destruído pela Babilônia. E ele termina assim, ó, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Os que se afastam de ti... Perdão, estou lendo o texto errado aqui, pastor. Vamos lá, vamos ler juntos lá no slide. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que assim seja. Que Deus dê contentamento. Amém, gente? Contentamento. Vamos ficar em pé? Tem uma oração que é muito difícil de fazer, viu? Tem uma oração que é muito perigosa. Só faça a oração se você estiver querendo correr o risco. Ela é perigosa, mas é verdadeira. A oração diz assim: Senhor, estou pronto a receber o que me deres, ficar sem o que retiveres e a renunciar ao que tomares. A ideia do contentamento é aquela confiança de que tudo, absolutamente tudo, que a providência designar é para um fim proveitoso, embora a gente não entenda nem sempre. Que Deus nos dê contentamento e alegria no Evangelho. Vamos orar? Vou convidar aqui a irmã para orar, pedindo a Deus que nos abençoe. Pode vir aqui à frente. Vamos pedir ao Senhor que dê aos nós todos um coração grato e cheio de contentamento. Pode orar, minha irmã. Eterno Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos pelo teu amor e pela tua graça, que é sempre excelente nas nossas vidas. Agora, Senhor Deus, eu mesma saio daqui com o meu coração muitíssimo agradecido por tantas respostas, Senhor Deus. Respostas mesmo para este mundo tão cheio de insatisfações. E, de repente, a gente descobre que a tua palavra, ela penetra todas as juntas e medulas e ela realmente, nela nós encontramos respostas. Senhor Deus, realmente muito obrigada. Obrigada, Senhor Deus, pelo pastor desta igreja. Obrigada por cada crente que aqui está. E, Senhor Deus, mais uma vez nós reiteramos os pedidos que aqui foram feitos, Senhor. Pedidos de saúde, pedidos pela tua graça também, Senhor Deus. Tu conhece todas as circunstâncias de cada um de nós. É verdade. E agora, papai, nós te pedimos que tu nos leve em paz para os nossos Amém, pais. Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço.